assim, começa por dentro. Mas a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Então o que é que eu entendo com isso? Que muitas vezes tem alguns fatores, algumas coisas que nos atacam por dentro e ninguém está vendo. Nos afeta e ninguém está vendo. Mexe com o íntimo da gente, mas ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E tem coisas, irmão Pablo, que só Deus pode fazer. Por quê? Porque ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. E aí, quando você vai estudar a história de Jesus, você vai ver sobre Jesus, você vai ver que por muitas vezes ele cura alguém de lepra. E trazendo para o nosso tempo, a lepra pode ser um sentimento negativo que a gente se nutre por alguém. E a Bíblia diz que o rancor, o ódio, adoece. Eu ouvi uma pessoa falar que sentir ódio, sentir rancor, é como se estivesse tomando veneno, esperando que o outro morra. E não é diferente. Então, muitas vezes, tem muitas coisas, muitos pontos que podem afetar o nosso interior, que podem nos afetar. E quando chega a pele, quando chega a vista, não tem mais jeito. Isso é o que acontece muito com aquelas pessoas que sofrem de depressão. Elas vão se encolhendo, vão se diminuindo, mas quando você olha para elas fisicamente, não tem nada. Porque o problema está dentro. E na maioria das vezes, a transformação que nós precisamos precisa começar dentro. Quando começa dentro, influencia no que está fora. Fala muito daquela dessa transformação que você precisa. Começa dentro. Porque o que está dentro influencia no que está fora. Vamos ver aqui, ó. A cura de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Olha que interessante. O leproso chega diante de Jesus e diz assim: se o Senhor que... todo mundo dormiu. Quem está dormindo não glória. Se o Senhor que... se o Senhor que... quer que o leproso disse a Jesus: se o Senhor que... aqui quando ele diz assim, se o Senhor quiser, ele está dizendo assim, a vontade é... Mas quem é que precisava ser curado? Você acha que o leproso não queria? Ele queria? Queria ou não queria? Ele queria ser curado? Queria. Até porque naquela época não existia cura para a lepra. Ele queria ser... Mas por que ele chega para Jesus e diz assim: se o Senhor quiser? Se ele que queria, se era ele que precisava. Porque ele estava dizendo assim para Jesus assim: ó, a tua vontade é mais importante que a... O nosso problema está aí. Que muitas vezes a gente deixa que a nossa vontade, pelo menos no nosso coração, seja maior que a vontade de Deus. Por quê? Porque para Deus tem um tempo diferente do meu e do seu. Para Deus as coisas acontecem diferente do meu jeito e do seu. Para Deus as coisas vão acontecer diferente da minha forma, da minha maneira e da tua. Porque com Deus é tudo diferente. Aí o leproso ele chega para Jesus e diz assim: se tu que... Fala do irmão que lá da sua leproso. Precisava da cura. Mas ele disse para Jesus: se o Senhor que... E você sabe o que é que mais me chama a atenção? É que Jesus diz assim: se eu...
Jesus diz o quê? Você acha que Jesus quer o seu mal? O leproso, ele foi inteligente, ele falou assim, não é a minha vontade, é a vontade dele. Mas qual é a vontade de Jesus a teu respeito? Se a Bíblia diz que tudo que Deus tem preparado para você é bom. A Bíblia diz que o plano que Deus tem para você é perfeito e agradável. A Bíblia diz que o que Deus tem pronto e preparado para você ainda não chegou no teu conhecimento, no teu coração, no teu entendimento, e vai te surpreender, está acima daquilo que você criou expectativa. É o que a Bíblia diz ao teu respeito. Então eu entendo que tudo que Deus tem para você é bom. Tudo que Deus tem para você é perfeito e agradável. E por que às vezes a gente chega diante de Deus e a gente quer impor a Deus a nossa vontade? Às vezes a gente erra, a gente não sabe orar, porque a gente chega diante de Deus determinando o que Ele tem que fazer. A gente trata Ele como se fosse o nosso servo. Pega o irmão que está do lado e fala assim, Ele não é teu servo, Ele é teu Deus. Fala assim, o controle não é teu, o controle é dele. Aí aquele homem, eu fiquei pasmo com a inteligência dele, porque ele absorveu e entendeu algo que eu vim entender hoje. E ele diz assim, sentiu o quê? Eu imagino ele pensando assim, ó, a vontade dele para mim é a melhor. A vontade dele para mim é perfeita, é boa e agradável. Então, se ele quiser, vai acontecer o que eu preciso. Se ele quiser, o milagre vai acontecer. Porque não adianta você querer se Deus não quiser. Você vai morrer tentando. Pega o irmão que está de lado e fala para ele assim, sem Deus, nem Deus. Não adianta você querer se Ele não quiser. Porque quem é que tem o poder sobre os céus e sobre a terra? Quem é que tem o poder de dar a vida, de tirar a vida, de ressuscitar? Quem é? Quem é que tem o poder para curar cego, fazer paralítico andar, para fazer surdo ouvir e mudo falar? Quem é que tem o poder para libertar, para salvar e para livrar? O poder é de quem? É de quem? E por que muitas vezes você age como se o poder fosse seu? Porque todas as vezes que eu determino, Senhor, tem que ser assim. Tem gente que faz até umas coisas assim, fala assim, se não for assim, eu não quero. Parece até aquelas crianças, já viu falar da síndrome do reizinho? Se não for do meu jeito, eu extermino. Lá em casa só teve isso uma vez. Uma vez só. Deu uma crise do reizinho assim, jogou no chão. Aí quando jogou no chão, que é assim que Deus faz, Deus corria e limpar aqueles crianças. Aí assim, no meio de lá, comigo, pá! Levante, tome jeito e nunca mais faça isso. Então, acredite, nunca mais. Reizinho foi embora. Ó, só que aí a mão leve perto da mão de Deus. Para de ficar dando xilique diante do Senhor. Para de ficar com a síndrome do reizinho diante desse Pai, porque a mão dele é muito mais poderosa e pesada. E a Bíblia diz que ele corrige com vara aqueles que ele ama. Fala assim, a correção dele é por amor. Ele aperta o parafuso por amor. Ele faz do jeito dele por amor. Ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. Tudo que ele faz é por amor. E ele não precisa mais te provar o quanto ele te amou, não, porque a Bíblia diz que ele já provou. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele te amou de tal maneira. Quem é que é capaz de dar o próprio filho para morrer por alguém? Você entra na frente da bala para ficar com teu filho, você vai dar para morrer por alguém? É assim, não é? Mas ele deu.
Ele precisa provar que te ama. Precisa. E qual é a dúvida que você tem? Do amor de Deus por você? Qual é a dúvida que você tem? Que o que Ele tem para você é o melhor. Qual é a dúvida que você tem? Que o caminho que Ele tem para você é o melhor. Meu irmão, entenda uma coisa: há caminhos que Ele vai abrir para você que você não conhece. Para de ficar focado naquilo que você planejou, naquilo que você desenhou, porque tem horas que vai ser a providência de Deus. A Bíblia diz que Ele vai abrir um caminho novo no meio do deserto. Ele está dizendo assim: eu vou abrir um caminho desconhecido, um caminho onde ninguém passou. As pessoas vão até duvidar que vai dar certo, mas quem abriu o caminho é fiel para garantir a tua chegada, a tua vitória. Quem abriu o caminho é Ele que vai te fazer chegar. Glória a Deus. Mas a gente, nós somos seres humanos. Nosso raciocínio tende a ser lógico. Tende a ser, nem sempre é, mas tende a ser lógico. E a lógica nos leva a acreditar naquilo que nós podemos mensurar, que nós podemos calcular, que nós podemos planejar. Se aquele homem fosse calcular conforme a lógica da época, ele ia morrer leproso. Por quê? Porque a lepra não tinha cura. Talvez você chegou aqui hoje e você está passando por uma situação que para a lógica não tem solução. E ele está dizendo assim: esquece a lógica e coloca na minha mão, coloca na minha presença. Agora coloca com humildade, coloca assim: Senhor, se tu quiseres. Não vem mandando não, porque aqui você não manda em nada. Mas vem se colocando como servo, vem se colocando na presença. Meu irmão, tem gente que está querendo conversar com Deus com o nariz empinado, como se estivesse conversando com qualquer um. Deixa eu te falar, a fórmula secreta, a senha para você falar com Deus é ajoelhando, baixando a sua cabeça e dizendo para Ele que Ele é o Senhor. É dizendo como esse homem fez. Esse homem chega diante de Jesus e ele se dobra. Lá em Mateus diz que ele se curva diante de Jesus e ele diz assim: Senhor, se tu quiseres. Porque ele estava dizendo assim: Senhor, se for a tua vontade. Porque para mim o mais importante não é ser curado não. O mais importante é que se cumpra a tua vontade. Se for a tua vontade, eu serei curado. Agora, Senhor, se não for a tua vontade, eu vou continuar engrandecendo o teu nome. Eu vou continuar reconhecendo que o Senhor é Deus. É isso que Ele está querendo ouvir de você.